Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast do professor Paulo Moraes. Doutor e mestre em Geografia pela USP, bacharel e licenciado pela PUC São Paulo, referência em Ciências do Ambiente. Diretor de um dos maiores sistemas de ensino do país, o Sistema Anglo de Ensino. Escritor, pesquisador, professor. Aqui ele divide histórias vividas em 38 anos de magistério e fala dos bastidores e do dia a dia da educação. Aumente o volume que nossa aula vai começar. E aí, Moraes, tudo bem? Tudo bom, Marcos? E aí? Tudo bem? Vamos lá? Maravilha! Vamos lá falar sobre as escolhas profissionais, aquele momento de decidir uma carreira lá no final do ensino médio, na adolescência. Você conviveu com esses jovens, com as dificuldades deles nesse momento. É um período complicado. Que histórias te marcaram em relação a isso nos seus anos de magistério? Olha, passei minha vida em pré-vestibular, paralelo à universidade, às outras atividades. Foram quantos anos no pré-vestibular? De sala de aula de pré-vestibular, 28. O que eu vi no dia a dia? Eu convivia o dia inteiro com pessoas que iam fazer escolhas como eu fiz no passado. Eu vejo que muitas vezes elas não eram trabalhadas para isso. Quando eu falo trabalhadas, não era pôr na cabeça da pessoa que ela tinha que fazer aquilo. Como muitas vezes acontece. Medicina é isso, né? A família escolhe um eleito para ser o médico. A gente brincava no mundo pré-vestibular, um tinha que ser médico na família, um tinha que ser engenheiro e um tinha que ser advogado. O médico era se a família ficasse doente, o engenheiro era para ajudar nas obras e o advogado se desse rolo na família. Era a piada que a gente sempre fazia no cursinho. E as pessoas vêm com sonhos, eu acho legal. Mas uma coisa que eu sempre disse para eles, escutem seu coração. São os sonhos dos pais projetados nos filhos? Isso é muito comum. O pai não conseguiu realizar o sonho dele e ele quer que o filho dele realize o sonho. Ele materializa no filho o sonho dele. E isso é terrível e é tragédia anunciada. Se você pegar o índice de alunos que entram na faculdade e desistem do curso, Marcos, no primeiro ano, é gigantesco. Se você pegar alunos que se formam e que continuam na carreira, o número é pequeno. Claro que tem carreiras que são maiores. O cara faz medicina, muito maior. O cara faz engenharia, na maior parte das vezes ele vai trabalhar como administrador, porque a engenharia dá uma base muito grande. Quando o aluno está na escola, eu acho que a escola prepara muito mal ele para isto, para a escolha dele profissional. Então ele vem porque a família indicou, a família sonhou, né, que ele seria médico, a família sonhou que ele seria engenheiro, e quando chegava no pré-vestibular, ele ia se descobrindo, ele ia vendo que de repente não era bem aquilo que ele queria, e mudava. Outros, por sua vez, insistiam, até entravam, e depois desistem da faculdade, depois desistem até da vida profissional, o que é muito, muito comum. Falando nisso, eu lembro de um menino que estudava comigo, naquela época colegial, hoje ensino médio. Ele era um dos mais aplicados, queria medicina, passou em medicina em uma das primeiras colocações e sequer terminou o primeiro ano do curso. Ele largou porque descobriu que não era o que queria, foi fazer direito, ou seja, tinha nada a ver com aquela escolha inicial, que pelo que eu lembro tinha influência da família porque o pai era médico. Eu bato palma para esses caras, porque o cara largar a medicina, a dificuldade de entrar, e depois o cara largar, você fala assim, o cara teve coragem, e eu dou parabéns para ele, porque o cara deu uma guinada na vida dele e fatalmente ele vai fazer a coisa certa. Claro que nada é eterno, a gente sabe disso. Não é porque você foi fazer uma coisa que obrigatoriamente você vai ter que seguir aquilo. Eu fiz geografia, mas eu nunca imaginei assim, eu imaginava dar aula. Só que, de repente, você vai descobrindo outras coisas. Eu virei autor de material, autor de livro didático e fiz uma carreira acadêmica. A geografia me abriu portas para trabalhar com ecoturismo, com geografia histórica dentro da cidade de São Paulo. Eu acho que a carreira, ela tem que abrir portas. Quanto mais portas essa carreira te abre, melhor. Antigamente, o cara se formava numa determinada profissão e ele ia ser só aquilo. As últimas pesquisas dessa geração agora, que está entrando na faculdade, ela vai trabalhar com 15 coisas diferentes, a média. Antigamente era 7, era 6. Então a faculdade ela tem que abrir portas para exatamente você poder viver nesse mundo que é essa loucura, né? Que esse, como outro dia eu escutei, esse liquidificador aí que a gente está vivendo. Há uma reinvenção constante, coisas novas chegam a todo tempo, né? Todo momento está se reinventando, criando, então isso é uma coisa que o aluno tem que ter isso muito claro.
E o aluno, quando chega, ele acha que a carreira vai ser uma camisa de força. Isso está errado. Eu usava uma frase, é uma frase de efeito? Pode ser, mas eu acho que ela traduz muito a realidade. Se aos 18 anos de idade você mata seu sonho, imagina quem você vai ser aos 40 anos de idade. As pessoas têm que ser felizes, as pessoas têm que ter qualidade de vida, têm que estar realizadas, satisfeitas com a sua vida. Todo mundo vai trabalhar. Trabalhar faz parte da vida. Nós, as pessoas que tiveram o privilégio na vida de ter um padrão socioeconômico um pouco maior, têm o privilégio de trabalhar naquilo que elas gostam. Outras pessoas trabalham para sobreviver, sobrevivência pura. E a pessoa faz qualquer coisa. Ela não teve a chance, a vida não deu a chance para ela, a estrutura social não deu chance para a escolha e dela fazer alguma coisa. Que num país desigual como o nosso, infelizmente, é a grande maioria, o que é triste, e muita gente que tem a oportunidade não aproveita, o que é mais triste ainda, né? As pessoas que tiveram esse privilégio, a grande maioria joga fora, porque tem medo de enfrentar. Eu larguei, como eu já disse para você, a faculdade de odonto para fazer geografia. Você consegue imaginar isso? Eu escutava que eu ia passar fome, eu escutava o que eu ia fazer na vida, que nada ia dar certo. Aí você olha e você fala assim, puxa, né, naquele momento, se eu fosse escutar e fazer, eu tinha largado aquilo. Hoje, se eu fosse um dentista, fatalmente eu seria um dentista frustrado. Teria outras possibilidades? Teria, mas todo mundo diz aí, o pessoal diz que eu seria um excelente jornalista. Como representante da categoria, preciso dizer que concordo. Minha filha brinca e diz que eu sou um arquiteto frustrado. Eu me meto a fazer umas coisas e, modesta à parte, faço bem. Então, assim, eu acho que a pessoa tem várias possibilidades, não uma, não é uma coisa divina, né? Que o cara viu alguma coisa e falou, você vai ser isso e não vai mudar nunca. Não, ao contrário, a vida é dinâmica, as coisas mudam. O mundo é líquido, muda muito, né? Qual é a vantagem de ter 18 e 19 anos? Você pode errar. Se não der certo, putz, eu queria ser astronauta. Tá bom, vai lá, tenta, vai lá, quantas pessoas, né, no mundo tem esse sonho? Tá bom, ele vai lá, mas não conseguiu. Pô, tá bom, então começa com outra coisa. Não tem problema, você tem 18, 19 anos, dá pra fazer isso. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Aí você faz alguma coisa. Eu vendia roupa, Marcos. Na faculdade, pra poder arrumar uma grana, fora o que eu fazia, eu vendia roupa dentro da faculdade, levava uma sacola lá que eu tinha, uma cesta, arrumava umas camisetas transadas, sempre tive um lado meio mascate na vida. Tinha um amigo meu que tinha uma estamparia, ele fazia umas camisetas na época do Snoopy, super legal, tal. E eu vendia aquelas camisetas na faculdade e arrumava dinheiro fazendo essas coisas. Todo mundo fez isso, a gente faz isso. Nos Estados Unidos isso é muito comum. No Brasil não, né? As pessoas acham que trabalhar é vergonhoso. É uma outra cultura carregada de preconceito. Preconceito. País escravocrata, porque quem trabalhava eram os escravos. Imagina se, meu filho vai trabalhar. Não, teu filho vai trabalhar sim. Tem que fazer as coisas, tem que se virar. Tudo isso eu acho que assim tem que ser levado em conta. E eu acho que isso muitas vezes não é trabalhado nas escolas como deveria ser para que ele tenha uma carreira de sucesso. E o papel do professor nessa hora, qual é? Mostrando caminhos. Você sabe que quando eu estava no segundo ano, você falou do colegial hoje, né? Na minha época era colegial. Na minha também. Hoje é ensino médio e olha a gente entregando a idade aqui, né? O Estado tinha instituído uma disciplina que era exatamente para mostrar profissões. Não discutir a essência como nós estamos discutindo aqui. Realização e tal. A professora acreditava e gostava daquilo. Olha que coisa legal. Hoje, passado, né? Tantos anos, eu olho e falo que aquela mulher gostava do que ela fazia. Ela trouxe profissionais de todas as áreas. Trouxe médico, ela trouxe dentista, advogado, ela trouxe professor, trouxe arqueólogo. Olha que coisa maluca, no colégio de estado, imagina, as pessoas não tinham nem noção do que era arqueologia. Foi muito legal. Hoje eu vejo que poderia ser muito melhor, mas foi um passo inicial. Os professores, cabem a eles mostrar caminhos e nós inspiramos os alunos. Você pega uma criança, uma das primeiras atividades que ela brinca é ser professora. Ela quer ensinar os amigos, ela quer ensinar as bonecas, ela quer ensinar o menino, quer ensinar os amigos. É ser professor, porque é a referência que ele tem. Nós influenciamos de uma maneira muito forte.
E se nós pudermos abrir caminhos, mostrar, puxa, isso é uma coisa maravilhosa. Às vezes você nem sabe que você está influenciando, você muda a vida das pessoas. Às vezes você falando, questionando, você está fazendo a coisa certa, que é importante você fazer o papel do advogado do diabo quando a pessoa fala de uma escolha profissional. Você tem que mostrar os prós, os contras, porque às vezes as pessoas estão iludindo com uma coisa que no final não é realidade. Você presenciou situações assim de alunos que queriam um curso achando que era uma coisa e na verdade era outra? Tinha uma aluna que no final ela fez geografia e é professora de geografia. Nós fomos numa viagem, eu sempre fui meio mochileiro, fazia viagem com os alunos, mas viagem de trabalho, de campo mesmo. Nós fomos para Brasília visitar as fazendas da Embrapa e ela queria ser zootecnista. Na época, era uma atividade que começava a se destacar. Nós entramos, né, de manhã na fazenda, saímos à tarde e o sonho dela ser zootecnista terminou ali. Ela descobriu o que era lidar com uma vaca, ela viu como era um processo de inseminação com o gado e na hora que ela falou para mim, acabou aqui. Ela falou, o que eu achava que era, não é. Ela fez geografia. Eu sei que fui eu que influenciei ela com a atividade, é uma pessoa realizada, bem-sucedida. Veja que importante o meu papel. Aquilo não foi planejado para isso. Em compensação, um dos meninos que estavam lá saiu e fez zootecnia. E no final acabou os maiores criadores de aves exóticas do país. O nosso caminho é esse, é mostrar caminhos. Questionar, provocar, mostrar novidades. Eu me lembro quando começou a faculdade de games. As pessoas tinham um preconceito monstruoso. Achavam que aquilo era faculdade de gente que não queria fazer nada na vida. Ao contrário, você conversa com o pessoal da gamificação, é um pessoal maravilhoso. E que se descobriu e que se criou novos caminhos, como estão aparecendo novas profissões. E profissões antigas também vão desaparecendo. Então, escolha profissional hoje passa muito para mim por perguntas. E passa pelo que as pessoas querem da sua vida. E que cá entre nós, tudo isso também aos 17, 18 anos não é fácil, né? São poucos os que têm aquilo cravado. E tem muito também, o aluno ele tem medo do que as pessoas vão achar da sua escolha. E aí vem aquela história que a gente falou. O aluno acaba fazendo o que os outros querem, não o que ele quer. E as escolas, elas estão conectadas com essa realidade? As escolas que não se preocuparem estão fora do baralho. São cartas fora do baralho hoje. Elas têm que se preocupar. A sociedade hoje cobra isso. Os próprios alunos cobram isso. As escolas que não forem criativas, que não se preocuparem com o socioemocional, que não se preocupam com o pós do aluno. Porque muitas escolas no passado, e eu escutei isso de vários diretores, e era uma visão da época. Eu me preocupo com o aluno aqui. Só que você está na educação preparando o aluno para o amanhã. E você tem que pensar no amanhã. Tem que pensar naquele momento, claro, mas você tem que pensar que você tá, aquele momento é o futuro. A vida é assim, Marcos. Nós vamos acertando, errando, mas a gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar. E para isso eu acho que a gente tem que abrir o ser humano, e o aluno tem que fazer isso, abrir muitas vezes suas caixas de Pandora. E abrir caixa de Pandora às vezes dói, porque você vai descobrindo uma série de coisas que poderia passar batido. Só que essa descoberta, ela é fundamental para que você tenha uma realização. E uma outra coisa, não adianta você ser feliz daqui a 100 anos. Eu quero uma qualidade de vida das pessoas agora. Eu quero que o cara seja feliz aos 20 anos de idade. Isso significa mexer em muita coisa. Não adianta você passar uma vida sofrendo, fazendo por um fio lá no final da vida, você ter um respiro de felicidade. E aí você olha para trás e descobre que aquela velha frase que acho que todo mundo já escutou, né? O caminho é muito mais importante do que o fim dele, do que a chegada. Você tem que ter felicidade ao longo da tua vida, a qualidade de vida, ao longo da vida, e não com 100 anos de idade. Eu acho que a escolha profissional, ela envolve tudo isso. Não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. A chance de erro é grande. Muito bem, o assunto é complexo, é longo, a gente vai continuar no próximo episódio, vamos falar ainda de como a geração que não tem medo de largar tudo e se reinventar tem inspirado gerações passadas a buscar essa realização pessoal. Vamos comentar sobre o curso de felicidade da Universidade de Harvard, do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que tanto se fala hoje em dia nas escolas e no mercado profissional. Enfim, bastante coisa legal sobre o tema, né, Moraes? Vamos, o socioemocional vai transformar a trajetória profissional dessas pessoas. É um assunto longo e a gente pode conversar bastante sobre isso nos próximos podcasts. Maravilha. Enquanto isso, você, ouvinte, conta pra gente
Como foi a sua escolha da profissão? Fácil, difícil? Qual a sua história? Se você estiver ouvindo no Spotify, é só clicar em responder lá no Perguntas e Respostas, logo abaixo da descrição do episódio. Se estiver ouvindo no Deezer ou Google Podcasts, mande seu recado para a gente no Instagram, morais.pr. Obrigado pela companhia e a gente te espera semana que vem. Até o próximo episódio, professor. Até o próximo, a gente se vê lá.